disse assim, aproveitando que estamos na aula de ética. O senhor chegou a ver o caso de Mariana? Vi sim, gente. Vi sim. Complicadíssimo, né? A gente se deparar com uma situação como essa. Isso mostra o retrato, o reflexo do país em si. Criar o que não existe para defender quem é culpado. Sim, Lamentável, é lamentável mesmo. E aí cabe a cada um de nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que pensam e que aclamam pela justiça, mostrar a força popular que as pessoas têm. Mas que foi uma situação cruel e mais cruel ainda a forma em que os culpados são tratados em nosso país, sim, infelizmente. sim. Vamos lá. Sabe o que é pior? O professor, sabe o que é pior? Sim. No Twitter, isso virou thread, claro. E aí começaram a divulgar os nomes de todo mundo, o que deve ser feito, mas divulgaram o telefone do advogado. Todo mundo, menos o advogado, deveria ter o nome assim, publicado, porque o advogado, ele teoricamente fez um bom trabalho. Então fizeram. Não, mas o que ele fez, Miguel, não é permitido. De graça. O que ele fez não é permitido. Se Sim, fosse não é. Eu não tô falando que ele agiu certo. O que eu tô falando é o tanto de gente que vai atrás dele por ele ter feito isso é uma propaganda. Não. Exato. Exato. Eu entendi a colocação de Miguel quanto a isso. Bem, eu entendi. Mas nem judicialmente isso é, né? Se fosse um tribunal de intervida. Porque aquilo foi um horror. Aquilo foi um horror. A menina tem que implorar por respeito, sendo que, tipo, que nem ela disse, né? Nenhum assassino é tratado daquele jeito. Exatamente. Não, e criar o que não existe. Agora sim. Meu Mas Deus. assim, isso é uma coisa terrível. Assim, se o cara tivesse, sei lá, esfaqueado ela, seria mais digno. Verdade. Pelo menos seria preso, né, por um atentado físico, tentativa de homicídio. Sim, por uma sentença que se existe, né? Exatamente. É imoral, é imoral. É que nem eu ouvi falar, pessoal. O estupro é um dos únicos crimes assim que quem tem que provar a inocência é a vítima. É a vítima. E não o agressor, né? Quem causou o crime. Exatamente, gente. Mas vamos lá. Na verdade, da forma legislativa, é sempre o homem que tem que se provar inocente. Sempre. Cortou teu áudio, Miguel, no fim, vice. Doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. A gente sempre escuta falar sobre essas doenças, mas nem sempre as pessoas têm a consciência de que elas de fato existem e o modo em que elas são transmitidas. Na hora H, existem muitas pessoas que fazem uma vista grossa quanto a isso e deixam ser levados apenas pelo mero prazer. Vamos iniciar a leitura do texto. Eu gostaria que alguém assim o fizesse, por favor. E aí nós vamos comentando acerca do ponto de vista, na verdade, que vocês têm sobre essa temática. O texto vai trazer a sua opinião e vocês irão, a partir de alguns questionamentos que eu tenho a fazer, discorrer sobre o assunto. Professor, já que minha internet não está tão boa, eu não vou arriscar. Tá certo, Miguel. Professor, a atividade... Como é, Júlia? Cortou. A atividade de redação, que era da página 66 e 67, é para enviar até amanhã no dia da aula, Até hoje. Até hoje, né? Tá bom. E amanhã a gente faz o processo de correção. Sim, falar nisso, amanhã eu preciso dos líderes dos grupos, o nome dos componentes do grupo, tá? Se vocês puderem ir passando já hoje, vocês enviam no meu WhatsApp Professor,
o nome do grupo. Minha voz fica melhor assim, com a câmera desligada. Fica, Miguel, fica. Não tá travando. Vou ficar assim, Professor, então. eu posso suplicar para o senhor explicar esse trabalho para mim, que eu não estou entendendo nada, eu faltei no dia. Eu não... Pode, Camila. Pode sim. Então, suplica, Camila. Eu quero ouvir seu suplica. Posso sim, Camila. Esse trabalho é a produção de uma entrevista. Eu dividi a turma em 5 grupos. Cada grupo ficou com uma temática. Família, escola, comunidade, amigos e... Me ajudem aí. Alguma coisa profissional. Profissional. Isso, profissional. E aí, cada grupo tem um líder, que é Luiz Eduardo, Kleber, Miguel, Bianca e Isabel, né? Aí você Professor, o meu grupo só tem 3 pessoas. Pronto, olha aí. Então, no caso que você está sem grupo, Camila, você procura uma dessas pessoas que eu citei, você Não, entra professor, no grupo, ninguém veio me procurar. e vocês irão... Pronto, olha aí. Isabel também está sem grupo, então já se encaixa aí em algum grupo. Isabel, Camila, e se mais alguém estiver sem, porque Professor, aí... eu sou líder de um grupo. Como é que eu vou me encaixar? É mesmo, Isabel é líder. Então, ó, quem tiver sem grupo, procura Isabel, tá? Porque vocês irão produzir as entrevistas com pessoas dentro das temáticas e no dia 12, dia 12 de amanhã 8, vocês irão apresentar essas entrevistas na sala, já valendo uma parte da nota. Ficou claro, Camila? Ô, professor, aí, tipo, vamos dizer, por exemplo, eu tô no grupo de Bianca, comunidade. Aí eu vou fazer uma entrevista, tipo, como? Falando dos problemas da comunidade, falando sobre a comunidade. Deu pra entender a pergunta? Deu sim, exatamente. E aí você vai ter que entrevistar pessoas da comunidade, certo? Porque aí, como é comunidade e é entrevista, você precisa elaborar o planejamento de perguntas, de respostas e a apresentação dessa entrevista. Aí é Professor, vídeo. e eu, que é família, eu falo sobre as relações familiares na pandemia. O tema você que escolhe. Você vai escolher a temática, a abordagem, desde que seja no contexto família. E aí tem um campo bem vasto e tanto para o seu tema quanto para os demais, precisa estar dentro do tema. Mas a temática você que escolhe. Tá certo? Mas vamos lá, alguém começa aí a leitura do texto, por favor. Gostaria que alguém lesse esses 2 primeiros parágrafos. Professor? Qual página? Página 82. Ok. Alguém... Posso? Eu ia começar, mas eu... Pode, Isabel. Começa, Isabel. Você começa aí nos próximos parágrafos. Mirelle e Miguel continuam. Pediram Ao a iniciar a vida sexual, é preciso estar ciente de como praticar o sexo seguro. O sexo seguro é o sexo sem risco de ser contaminado ou de contaminar o parceiro com doenças que, em sua maioria, são transmitidas pelo contato sexual. As doenças sexualmente transmitidas, DCTS, são transmitidas principalmente por contato sexual sem o uso da camisinha, com uma pessoa que esteja infectada e geralmente se manifesta por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Isso. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Ok. Esse primeiro parágrafo, ele traz aí a consequência a concepção, na verdade, do sexo seguro. E aí traz justamente essa questão de que é o sexo sem risco de ser contaminado ou de contaminar o parceiro. Essa consciência, ela vem à tona ou, na verdade, esse sexo seguro, ele só é pensado no momento de prevenir acerca de uma gravidez? Eu ia falar isso, mas rapaz, não é minha mãe. Aí responda agora a pergunta. Não, o que eu ia falar é exatamente isso, que às vezes a pessoa vê esse uso, né, da camisinha, por exemplo, como uma forma de prevenir
a gravidez, não de prevenir as DSTs. Então, muitas vezes, quando a mulher está tomando anticoncepcional, usando algum contraceptivo, as pessoas, quando se relacionam, elas não optam pela camisinha, por acharem que é só uma forma de evitar a gravidez. Uhum. Mais alguém concordam ou discordam com essa concepção de Mirelle? Não, eu concordo, mas eu acho que assim, qualquer pessoa que ouviu pelo menos umas 3 vezes direito um negócio desse, sabe que é para usar não só para. Não, eu sei que tem muita gente que faz isso. Até porque até hoje existe o HIV, a sífilis, a gonorreia, tudo isso ainda existe. Então é porque é disseminado. Então, acredito que há realmente gente que é irresponsável e que dane-se a camisinha. Mas, tipo, tem muita gente que sabe disso, ou que até faz assim, Não, Gal, não é nem questão de saber, porque na hora esquece mesmo, entendeu? Na hora passa batida. aí é outros 500, aí tem que Mas andar. eu não quero saber, eu não quero saber aqui no falar, não, eu quero saber na hora. Na hora ninguém pensa assim. Aí é outros 500, aí você tem que saber antes, você tem que guardar uma na carteira, você tem que deixar uma dentro do guarda-roupa, sei lá, uma coisa assim. Tem que ser... Arthur fez algum comentário aí. Como é, Arthur? Naquela famosa hora, né? Ninguém se lembra de mais nada. Oi, Isabel. Professor, eu acho que é assim. Tem gente que pensa dessa maneira, mas também é questão de orientação, no meu ponto de vista. Se você é orientado dentro de casa ou não, também vem nesse ponto. Não, isso é óbvio. Não, Tá é faltando isso. educação sexual em todo canto. Mas na hora ninguém se lembra. É isso que eu tô falando. Então, se você for instruído a sempre ter uma perto, tipo, tem uma na carteira, uma na necessaire, uma no meu guarda-roupa, uma do lado da cama, uma, sei lá, embaixo dos óculos, não sei, qualquer coisa. Uma em todo canto, não tem como se esquecer. A verdade, gente, a verdade. Uma no bolso, sei lá. Nessa contextualização que nós estamos tratando aqui, é justamente a questão da consciência acerca do ato, daquilo que se propõe a ser feito. Então, por que a escola, por exemplo, nós que estamos aqui em aula, nós precisamos tratar de uma temática como essa, que já é tão batida? Porque hoje não é preciso, por exemplo, estar numa sala de aula para saber que a AIDS mata, que existem doenças sexualmente transmissíveis que matam as pessoas. E que isso pode ir passando de pessoa para pessoa, e aí nós puxamos um gancho. Veja que um assunto ele vai Professor, se ligando com o outro. Oi, Miguel. mata, ou até, por exemplo, a sífilis faz você tomar Bezetacil mais de uma vez. Uhum. É pior que morte isso, tomar Bezetacil, gente. Exatamente isso, Miguel. E aí, veja, o assunto passado, namorar... Nisso eu concordo, Miguel. Olha, Samuel aparecendo aí. Bezetacil, coisa ruim, viu? Tinha época que eu preferia ficar doente ao invés de tomar uma dessas. Tá vendo? Então, como é, Camila? Eu já tomei 3 vezes, só de 2018 pra cá, não é pra morrer também, não. Olha aí, Camille defendendo aí a bandeira da... Oi, Camille. Mas deve ser tão legal. Não, não é. Quem foi a masoquista que falou? Olha, primeira pessoa que eu encontro dizer que Bezetacil é legal. Por isso que eu perguntei, quem foi a masoquista? Ô, professor, ô, professor, Samuel, você assiste a Fazenda, Samuel é cartoloco da Fazenda, só fala... Eu não assisto. Na verdade, eu não assisto quase nada. Ontem, quando eu terminei a aula... Alguém assiste Fazenda na real, assim? Tipo, sem ser irônico? Tinha umas mensagens aqui no meu celular. Professor, liga a televisão que tá passando o senhor. Aí foi que eu liguei para ver a matéria sobre a cultura. Aí foi quando eu tive a oportunidade de assistir alguma coisa. E aí eu me vi, né? Porque nos outros eu não tinha visto. E trazendo essa contextualização da aula passada para dentro desse conteúdo das DSTs,
nós vamos perceber que nós havíamos falado sobre o ficar e namorar. Hoje existe uma prática, tanto do ficar quanto no namorar, de pessoas que têm essa vida sexual ativa, por exemplo, e não tem também essa preocupação. Isso acontece principalmente no ficar. E aí mora o grande perigo nessa questão. Por quê? Existem pessoas que não têm essa questão de selecionar com quem fica e acaba que se entrega a uma pessoa lá que talvez seja o primeiro encontro e olha aí o problema que é ocasionado justamente por essa falta de cuidado. Então, quando esse primeiro parágrafo ele traz aqui essa questão da consciência para evitar a doença ou as doenças, é justamente querendo trazer para nós, leitores, que a atenção é para a consciência e não para evitar um processo de gravidez. Continuem aí, por favor, a leitura do texto, os dois próximos parágrafos. Ô, professor, mas assim, também tem outra, na minha opinião, também tem outra coisa. Se você tá sentindo uma coceirinha, então você sabe que não é para você estar fazendo nada. Se você tá com alguma coisa assim, tem alguma coisa estranha, então você não faz nada, né? Faz sim. Sabe o que é que você faz? Sabe o que é que você faz, Miguel? Você vai no médico. Exato. Olha aí, isso já é uma consciência. Se você tá com algum sintoma, por mais que você tenha lá a proteção, mas pode ser que ela também não sirva de muita coisa, sabe? Sim. Eu não posso falar, porque eu nunca fiz isso. E no decorrer do texto mostra isso. Continuem aí a leitura para vocês verem. Posso ir? Pode, por favor. Lá vai. Há uma variedade muito grande de DSTs. Algumas delas são cacromole, clamídia e gonorreia, condiloma, acuminado, HPV, doença inflamatória pélvica, DIP, donovanose, hepatites virais, herpes, infecção pelo vírus T linfotrópico humano, HTLV, linfogranuloma venéreo, sífilis, tricomoníase e AIDS, que é o HIV. As DSTs são muitas e podem ser causadas por diferentes agentes. Apesar disso, elas podem ter sintomas parecidos. Assim, é importante ter certeza e comprovação de que o parceiro é sadio, porque normalmente no sexo há trocas de fluidos corpóreos como esperma, secreção vaginal e sangue. Continua, por favor, Mirelle. O professor, mas você sabe que AIDS e HIV não são a mesma coisa, né? Uhum. A AIDS é um estágio avançado do vírus HIV. Alguém pode ser soro positivo e não ser aidético. Exatamente. E vocês como é? Pode falar. E vocês podem ver, gente, a quantidade de doenças, porque geralmente quando nós falamos, citamos gonorreia, sífilis, HIV, HPV, porque são as mais comuns. Mas existem uma gama de doenças que são ocasionadas por essa relação sexual sem proteção, pela transmissão através do contato das genitálias. E aí a gente percebe o perigo que é justamente essa temática. Às vezes passa como se fosse uma coisa sutil, que não faz tanto efeito negativo, e pode parar e pensar. Tem pessoas que pensam, mas se tiver, trata. Certo, trata, mas existem casos que chegam a matar, e como Miguel falou aí, outros casos, você precisa estar na base da bezetacil. Continue, por favor. Isso aqui assusta, né? Falar, né? Exatamente. Eu ia falar que eu realmente estou decepcionada com a educação sexual que a gente tem, porque de todas as doenças eu sabia o nome de duas, eu acho. E porque eu tomei vacina. Não, eu só sei do HPV, do HIV, sífilis e gonorreia e herpes, só.
Eu sabia uns desse tipo também. Eu nunca nem Professor, pois sabia eu já que essa escutei palavra a maioria tricomolése existia. Como é, Isabel? Não, ó, Pois eu já pode falar. escutei a maioria dessas doenças, de tanto que eu e as pessoas que convivem comigo é conscientizada dessas coisas. Nossa, Muito bem, parabéns. muito bem. Parabéns, Isabel. O ideal é que, de fato, nós busquemos este conhecimento para que nós fiquemos cientes, né? É óbvio, por exemplo, Bom, quando eu eu ia falar um negócio, professor, mas como tá gravando, eu não vou falar porque eu tô meio, eu ia ficar meio constrangido com essa gravação, mas fale não, Miguel, não fale não. Ô, professor, Eu desses confesso, aqui, pode falar, desses Miguel. aqui, desses aqui é que eu conheci era HPV, porque eu tomei vacina, que nem eu disse, herpes, e, deixa eu ver, sífilis, já ouvi falar por cima, e AIDS, que né, tem acesso ao HIV, porque a gente vê muitas campanhas na TV. Mas fora isso... Na verdade, eu confesso a vocês, quando eu estava planejando a aula também, algumas dessas eu já tinha ouvido quando eu estudei lá no Ensino Fundamental 2 também, mas eu nem lembrava mais. E aí eu tive a oportunidade. É por isso, gente, que o conhecimento ele não é estático. O conhecimento ele está sempre em movimento. Quanto mais eu busco conhecimento, mais eu aprendo através do conhecimento. É por isso que uma temática como essa talvez seja até desconfortável a discussão para algumas pessoas, mas é de suma importância e nós precisamos ter essa consciência. Ainda bem que hoje, nessa geração que nós estamos, a família, a instituição família, tem estado com a mente mais aberta em, por exemplo, saber que os filhos estão tendo uma aula de orientação. No caso aqui, afetividade e sexualidade. Porque, de fato, o objetivo aqui não é simplesmente levantar assuntos polêmicos que os envolvam. Não, pelo contrário. É nós fazermos com que vocês tenham a consciência, por intermédio da educação, de que, se vier a acontecer, que exista a consciência do que está sendo feito e o que é que precisa ser prevenido. Entendeu? Porque, observem, quando a pessoa faz uso do preservativo para evitar apenas a gravidez, está invertendo o papel da coisa, como se o filho fosse a doença, mas a doença não representasse o perigo, assim sendo. Então, olhem o campo reflexivo que isso gera. Tá certo? Ô, professor, mas assim, ter filho deve ser bom, mas assim, é uma tal de uma doença que vai lhe consumindo, que tira não só a sua saúde, como seu dinheiro, é um negócio que vai lhe corroendo. E o pior é que não tem cura, é até você morrer. Professor! Olha, isso que vai lhe corroendo, vai tirando seu dinheiro, vai. Vai lhe corroendo. Miguel. Oi, Isabel. Professor, Não, eu penso pelo lado assim de uma pessoa da família por parte da minha mãe, que tem acho que ela tem a minha idade, e ela tem uma criança. Eu acho que assim, no meu ponto de vista, são 3 crianças tomando conta de. São 3 crianças juntas dentro de uma casa, praticamente. Porque, querendo ou não, você tem, vamos dizer, 15, 16 anos, e o cara vai ter 16, 17. Então, vão ser 3 crianças dentro de uma casa só. Então, 2 tomando conta de outra. Então, tipo, eu acho que às vezes a gente esquece de ter consciência e as famílias às vezes esquecem de avisar ou de conscientizar por ter vergonha daquilo ali e dizer que não tem obrigação. Então, às vezes eu acho que a consciência também tem que ter em um ambiente familiar. Aham, tô entendendo, Isabel. Professor, agora imagina o que a gente não faz, né, pra ter esse ponto de vista do filho mesmo. Sendo filho, a gente nunca foi pai, graças a Deus, não. Miguel, eu não sei, né? Se ele é pai ainda. Deus me livre de contrair um filho, não. Mas imagina que a gente não faz, a gente tá dizendo isso, né? Que o filho corrói, gasta o dinheiro do pai. Gasto emocional. Meu Eu quero fazer uma pergunta direcionada, porque elas estão bem caladinhas hoje. Não, e sabe o que é pior? Não, deixa o professor falar. Esse sofrimento todinho pra quando chegar no final, o cara falar que quer fazer
publicidade. Não, não Te brincadeira. lasca, Miguel. Eu vou defender a minha faculdade, Miguel. Te lasca. Olhem, eu gostaria de ouvir Júlia e Bianca. Júlia e Bianca, sobre esse comentário de Miguel. Vejam que nós estamos... Observem que desde a nossa primeira aula, a aula passada, que nós estamos tratando desses conteúdos de afetividade e sexualidade, que uma coisa vai puxando a outra. E como uma inquietação gera uma ideia que eu acho que eu nunca ouvi alguém fazer um comentário assim, feito o que Miguel fez, fazendo essa analogia. Aí eu quero saber de Bianca e de Júlia. Vocês discordam com essa concepção de Miguel? Eu discordo, né? A pessoa, tipo... eu não sei, é porque... Não sei explicar. Mas eu não discorda, vejo né, como... Bia? mas eu não vejo como se fosse, tipo, um problema que gera isso, gasta seu dinheiro. Mas quando você tem uma relação boa, você vai ter prazer de dar aquilo ao seu filho. Por isso que eu discordo. Certo. Júlia? Sim, mas também tem certas doenças, tem uma doença... Não, calma. Eu vou defender... Tem aquela doença Você que já faz terá você... sua tréplica virar. Tenha calma. Vá, Júlia. Professor, eu também discordo, porque, assim, como o Ian falou, nem tudo vai gerar uma doença, o pai vai endoidar, a mãe vai endoidar, não. Porque os dois têm que pensar juntos, os dois vai ter que, como é que se diz? Os dois vai ter que dividir as despesas, né? Mas não vai ser uma coisa que o pai e a mãe vai endoidar, vai ter que ir um psicólogo para ter um filho. Também não quero falar. Eu quero falar. E também depende do filho, porque tem filho que gasta mais, tem filho que gasta menos. Nem sempre os dois pensam juntos, né? Eu quero falar. Deixa eu ouvir aqui o Wesley e o Gustavo. Nem sempre os dois estão juntos, né? Exatamente. A maioria das vezes a mãe tá sozinha. É interessante esse comentário aí do Wesley. Tá vendo por que Deus não deixou a gente ficar numa sala todo mundo junto? Já ia estar todo mundo se matando pra falar. Verdade, sim. Nossa, Olhem, vejam só, vejam que massa. Tudo tem um propósito. Amanhã, nós daremos introdução ao gênero debate na aula de redação. Adorei! Eu acho que a Isabel não gostou da ideia. Nós estamos no nosso planejamento. Professor, para você poder debater, você tem que querer escutar as outras pessoas. Só que às vezes a gente não tem paciência de querer escutar aquelas outras pessoas. É verdade. E amanhã, na introdução... Não, mas isso é debater. Vejam, amanhã, na primeira aula de introdução ao debate, nós veremos as regras que são estabelecidas no debate e o que é um debate. Porque ouvimos falar muito sobre debate, mas muitos não têm a ciência do que é e quais são as regras que permeiam um debate. E preparem-se porque nós vamos ter um debate quentíssimo em uma das aulas de redação com temáticas muito quentes. E aí eu vou ver de vocês a questão justamente disso. Elementos de debate na construção do gênero. E vocês nunca mais irão debater como debateram até essa aula que nós iremos ter. Tá certo? Professor, Ou seja, amanhã o professor não fala. Eu posso argumentar de novo, professor? Eu posso argumentar de novo? Essa é a minha dúvida agora. Posso argumentar de novo? Eu posso argumentar. Camila quer falar. Camila faz meia hora que tá querendo falar. Cadê eu só quero saber se o Camila? professor pagar meu computador quando eu quebrar ele. Como é, Camila? Eu só quero saber se o professor vai pagar um computador novo pra mim quando sou quebrar eu. o meu. Porque eu posso, professor, eu posso esconder meu ódio num debate, professor. Mas que eu vou estar me comendo de ódio, eu vou estar. Olha aí. O lado bom do debate, gente, é justamente a construção a partir das ideias opostas. Percebam que o próprio nome debate,
esse termo debate, ele já gera justamente algo de embate, porque são opiniões contrárias. Porém, aí vocês vão ter tempo específico, vocês vão ter momento de fala, eu vou fechar o microfone de todo mundo, porque senão vai ter gente que vai querer entrar na réplica do outro, na tréplica, e essa sala vai pegar fogo. Mas nós vamos fazer algo bem bacana e vocês vão crescer muito nessa questão de debater um conteúdo e, inclusive, eu irei trazer também elementos de defesa convincente em um debate. O que eu faço para falar e convencer, mesmo que o outro não aceite aquilo que eu digo. Professor, agora posso argumentar sobre o que Bianca, Júlia e todo o resto da sala disse? Pode. Deixa só um minutinho. Deixa eu só pedir para vocês anotarem aí uma questão. Vocês irão responder a atividade da página 83. Página 83. Vocês finalizam a leitura, acho que ficou faltando aí 3 parágrafos. Vocês finalizam a leitura desse texto e respondem essas questões. Na próxima aula, nós comentaremos sobre elas e já entraremos na nova cultura somática. E deixa eu tirar um print aqui. Se não der tempo, eu vou mandar um áudio no WhatsApp, viu?